Abra a sua Bíblia aí no Salmo número 103 e vamos fazer a leitura de todo o Salmo número 103. Você achou aí na Bíblia? Salmo número 103. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos pela segunda vez nesse dia, reunidos aqui em tua casa para prestar culto ao Senhor. A expectativa de que esse culto seja agradável a ti e que nós possamos, Pai, ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Que é a grande necessidade que temos, ouvir a tua palavra, ouvir a tua direção, receber as instruções que vêm do Senhor. Não estamos aqui interessados nas filosofias desse mundo, muito menos nas doutrinas inventadas por homens, mas na tua palavra. A tua palavra que é a verdade, que liberta, que ensina e que tem tudo aquilo que precisamos, é o verdadeiro alimento que nós precisamos. E por isso te pedimos em oração, fala ao nosso coração. Para isso eu também entrego a minha vida a ti, pedindo tua graça, tua misericórdia sobre mim, e a unção do Espírito Santo para que debaixo deste poder tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, para que todos nós possamos ouvir a tua voz. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui estamos diante de um salmo, Salmo de Davi, como muitos que estão aqui no livro de Salmos, né? Muitos de autoria de Davi. E o tema central deste salmo é a misericórdia de Deus. Esse é o assunto que Davi está aqui revelando, a profundidade da graça de Deus e da sua misericórdia, que andam sempre juntas. A graça e a misericórdia andam juntas. Já disse várias vezes aqui à igreja, em diversas mensagens, qual o sentido destas duas palavras. Através da graça, nós recebemos de Deus algo que não merecemos. E através da misericórdia, Ele deixa de nos dar algo que de fato merecemos, o castigo pelos nossos erros. Então esta é a definição de graça e de misericórdia. E Davi está aqui
falando da profundidade desses dois dons de Deus para todos nós, presentes do Senhor. E é interessante olhar isso sob a perspectiva de Davi, porque a Bíblia revela a sua vida, a Bíblia revela os seus acertos, mas a Bíblia também revela os erros, as falhas de Davi. Então ele é um homem falho do Antigo Testamento, mostrando aqui a Bíblia todos os erros, que ele cometeu, mas também diz a mesma palavra de Deus que ele é um homem segundo o coração de Deus. É uma afirmação bíblica a respeito de Davi. Então, um homem que cometeu falhas, mas cuja Bíblia diz que ele também ganha o status de homem segundo o coração de Deus. Porque ele é um homem que soube viver debaixo da graça e também da misericórdia de Deus. Então ele é muito qualificado para nos falar a respeito deste assunto, ainda mais com a inspiração do Espírito Santo. Então, Davi vai falar para nós a respeito dessas doutrinas importantes que são a graça e a misericórdia de Deus. E que Davi afirma que, em outras palavras, que isso é a base do nosso relacionamento com Deus. Nenhum de nós consegue se relacionar com Deus não fosse a sua graça e a sua misericórdia. Deus seria inatingível pelo homem. Deus nunca seria alcançado pelo homem se ele mesmo não se fizesse alcançar. Como a Bíblia diz, através de Jesus, Deus se formou, Deus se tornou carne, habitou entre nós, abriu mão dos seus atributos para estar entre nós, como diz a palavra, a si mesmo se humilhou e esteve conosco. Deus conosco é Jesus Emanuel. Então o nosso relacionamento com Deus, todo ele se baseia na graça e na misericórdia de Deus. E eu tenho que ter compreensão destes assuntos para que eu possa, de fato, me relacionar com Deus. Deus é graça e Deus é misericórdia, porque a Bíblia também diz que Ele é amor. Isso é afirmado. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós temos esse entendimento, então por isso que nós podemos experimentar da graça e da misericórdia. Mas não podemos ser enganados também por interpretações erradas destes assuntos. Veja, o próprio Davi, neste salmo, vai nos dizer em 2 versículos algo que é muito importante sobre graça e misericórdia. Primeiramente, no versículo 11, vamos ler aqui. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Veja, a distância do céu e a terra é a comparação que ele faz para que a gente possa conceber como é grande a misericórdia de Deus. Mas, olha a observação final. Para com os que o temem. Então veja, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas isto tem um foco. Aqueles que temem ao Senhor. Da mesma forma, ele diz no versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então veja, há um requisito de temor para que de fato eu seja alvo desta graça e desta misericórdia. E o homem, para temer a Deus, precisa conhecê-lo e respeitá-lo. Então, quando o homem o conhece e o respeita e o teme, então ele é alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Ele recebe de Deus o que não merece, a graça, e também é poupado pela misericórdia de Deus. Mas, de antemão, ele precisa respeitar a Deus, ele precisa temer ao Senhor, como diz o texto bíblico que a gente leu. Então, isso é algo fundamental para que eu possa entender esse conceito de graça e de misericórdia. E esse salmo vai mostrar para nós por que Deus é assim e o que isso deve provocar em cada um de nós. No início do salmo, no verso 1 e 2, Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. O que é isso? É um convite ao louvor. Bem dizer, quer dizer, fale bem do Senhor. Quando nós louvamos, o que nós estamos fazendo? Estamos falando bem. O louvor é um falar bem de Deus.
Aliás, os salmos são hinos de louvor, não é? Que eram entoados para falar bem de Deus. E Davi está dizendo: louve, bendiga ao Senhor e tudo que há em mim, louve o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Como já ensinamos aqui diversas vezes, nós louvamos a Deus porque reconhecemos os seus feitos, aquilo que Deus faz, e nós o exaltamos pelos seus feitos através do louvor. Mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Independente do que Ele faça, Ele é digno de adoração. Mas o convite de Davi é ao louvor. Ao louvor porque Deus tem feito grandes coisas. E ele diz: não te esqueças de nenhum dos benefícios que você tem recebido. E que isto seja o estímulo constante para o seu louvor a Deus. E aí ele vai começar a enumerar no Salmo quantas coisas Deus tem feito por nós. Por isso, irmãos, eu queria que a gente refletisse essa noite quantas razões nós temos para louvar a Deus. Quantas razões nós temos para agradecer ao Senhor. A graça e a misericórdia são as principais delas. Agradecer a Deus pela graça, porque Ele me deu algo que eu não merecia. E Ele continua me dando algo que eu ainda não mereço e jamais vou merecer. Nenhum de nós vai merecer o favor de Deus, nunca. É favor imerecido, essa é a graça. Se alguém me faz um favor, eu devo agradecer. E se eu recebo um favor que eu não merecia, aí devo agradecer ainda mais. Essa é a lógica de Davi ao nos falar através deste salmo. E ele vai enumerar aqui diversas razões pelas quais nós devemos louvar a Deus e agradecer sempre ao Senhor, dizendo: não se esqueça dos benefícios que você recebeu. Não se esqueça das bênçãos que você tem. Então veja, é um convite ao louvor. E muitas vezes nós chegamos à igreja só preocupados com as coisas que precisamos, com as coisas que ainda não temos, ou com as coisas que perdemos, e esquecemos das coisas que temos sem merecer. Então ele diz: não se esqueça dos benefícios de Deus. Não esqueça daquilo que Ele já fez por você. E isso seja a razão para o seu louvor. Continua ele dizendo no verso 3: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Olha aí de novo, graça e misericórdia. Então ele vai lembrar que você foi perdoado por Deus. Qual a razão que eu tenho para louvar a Deus? Eu já fui perdoado por Deus. Você foi perdoado, irmão. Você merecia ser perdoado. Você tem mérito em ser perdoado. Ah, Deus perdoou porque você merece, que você é bom. Não. Se você precisa de perdão, porque você não é bom, alguma coisa errada você fez. Né? Quem não precisa de perdão, que não fez nada errado. Mas se eu fui perdoado, é porque eu fiz errado. E mesmo assim eu fui perdoado, absolvido. Então Davi diz para mim o seguinte: lembra disso. Lembra do perdão que você recebeu. Lembra da graça, da misericórdia que estão a seu favor. Lembra do que o Senhor tem feito por você. É Ele que faz todas essas coisas. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então Ele me incentiva a louvar, em primeiro lugar, pelo perdão que recebi. Só isso já seria suficiente para a gente louvar a Deus. Não é porque eu vou querer alguma coisa, não é porque eu preciso de alguma coisa que eu vou dar a Deus alguma coisa para receber outra em troca. Não, eu recebi o que não merecia. Isso já é suficiente para que eu continue louvando. No verso 5 ele diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O vigor da juventude, a provisão na velhice, são assuntos que Davi trata aqui, que são para nós que cremos em Deus, certezas que nós temos que o Senhor cuida de nós, tanto na juventude quanto na velhice. Estamos debaixo dos cuidados de Deus. Isso não é razão para louvar? Isso não é razão para bendizer ao Senhor, como Davi nos estimula a fazer? O problema é que às vezes a gente tem um relacionamento com Deus que só pensa no que Deus pode fazer ainda, que só pensa no que Deus pode dar.
e a gente acaba esquecendo dos benefícios que já recebeu e que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. A gente acaba esquecendo dessa realidade. Nada errado em pedir, mas eu esqueço que eu tenho também muito que agradecer ao Senhor. Veja no verso 6, ele fala: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. É razão para louvar a Deus. A justiça imparcial da parte do Senhor é algo que também encontramos em Deus e podemos louvá-lo por causa disso. Versículo 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha, Deus esquece da minha culpa e me dá o que eu não mereço. Em outras palavras, é o que Davi está dizendo: ele não repreende perpetuamente e não conserva a sua ira, ou seja, ele simplesmente esquece daquilo que foi feito. Porque ao perdoar, de fato, ele apaga o mal que foi praticado. E não me trata segundo os meus pecados, nem me dá a paga que eles merecem. Nem me dá, como diz aqui, nem me retribui consoante as nossas iniquidades. Isso não é razão, irmãos, para a gente louvar ao Senhor, aquele que esquece a minha culpa e aquele que não me dá o que eu mereço. O que é isso? Misericórdia. Quando Deus não dá o que eu mereço, isso é misericórdia. Se eu cometo algo errado e sou castigado pelo que fiz, isso não é misericórdia, isso é a aplicação pura e simples da justiça. O mal feito recebe em proporção ao que foi realizado. Mas Deus não faz assim conosco, aqueles que o temem. Com estes, o Senhor é misericordioso. Tem misericórdia de nós. Não me dá aquilo que eu mereço pelos meus erros. Isso não me faz pensar como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu me relaciono com o meu próximo? Será que eu também sou misericordioso com alguém? Ou recebo de Deus o perdão e sou implacável com os outros que me fazem alguma coisa? Não é para pensar isso aí também, irmãos? Não é para a gente refletir? E segundo Davi, tudo isso aqui são motivos para bendizê-lo, para louvá-lo. Versículo 14, ele diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Você sabia que você é pó? Você veio do pó e ao pó você vai voltar. Esse foi o nosso início e esse será o nosso final. E Deus, o Criador, melhor do que ninguém, sabe do que somos feitos, sabe da nossa estrutura. Eu acho que às vezes nós é que nos tornamos ignorantes, porque esquecemos disso, esquecemos dessa essência tão frugal, não é? Como se a gente fosse durar para sempre, como se nós fôssemos, não é, pessoas imbatíveis, infalíveis. Mas Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Olha a comparação que Davi faz. Como uma flor que pode ser movida pelo vento, que vai parar onde ninguém sabe, assim também é a nossa vida. Nós não somos aqui eternos, como diz a Bíblia, não temos aqui cidade permanente, não estamos aqui para ser melhores do que ninguém, e às vezes lutamos por coisas que não têm nenhum valor. Você já reparou isso? E a gente às vezes esquece dessa frugalidade da vida, que a gente é pó e vai voltar ao pó. E já percebeu, irmãos, isso é algo, eu acho que é algo que a gente só percebe com a maturidade. Quantas vezes nós lutamos por coisas que não valem a pena? Quantas vezes a gente se aborrece por coisas que não têm o menor sentido, que não valem um aborrecimento, que não valem uma dor de cabeça, não valem uma noite de sono. Você ficar se aborrecendo por coisa que não tem nenhum valor na eternidade. Então, algo que a gente precisa aprender no nosso relacionamento com Deus. Ele sabe quem somos, sabe da nossa estrutura e não espera nada além
do que sabe que nós podemos oferecer. Porque, na verdade, temos muito pouco a oferecer. Recebemos muito mais do que somos capazes de dar. Deus faz muito mais por nós do que eu consigo fazer por Ele. Eu não posso esquecer desse princípio que a Bíblia nos apresenta. E aí, o que Davi vai nos dizer, como já comentei aqui no início dessa mensagem, é que essa misericórdia, esses benefícios, tudo isso que ele menciona aqui, tem o foco que são aqueles que o temem. Versículo 11, leio de novo, junto com você, o verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O temor de Deus. A Bíblia diz, é o princípio da... Ninguém sabe. Ó, escola bíblica em vocês. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Ao temer a Deus, eu o considero, eu o respeito, eu sei quem Ele é e sei quem sou eu. Então a misericórdia, a graça, coisas que nós temos experimentado desde a conversão, são para essas pessoas que realmente o temem, que realmente o consideram, o respeitam e que, como eu posso dizer, não se aproveitam de Deus. Há pessoas que querem se aproveitar de Deus. Tem um relacionamento totalmente corrompido com o Senhor. Talvez tenham sido ensinados assim pela religião, por algumas igrejas, que infelizmente ensinam de forma errada a respeito dessas coisas. Fazem com Deus uma espécie de troca, não é? Uma espécie de barganha, de negociação, como se Deus fosse meu igual, como se eu tivesse algo a dar a Deus que Ele ainda não tenha. O que eu tenho para dar a Deus que Deus ainda não tem? O que eu posso oferecer ao Senhor que Ele não possua, já que a Bíblia diz Ele é o dono de todo ouro, de toda a prata, do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os que nele habitam. Então, ainda que eu entregue a meu corpo, como disse Paulo, eu não tenho nenhum valor intrínseco em mim mesmo, porque o que dou a Deus já é dele. O que entrego ao Senhor já pertence ao Senhor. Qualquer coisa que você der a Deus, já é dele. Então, como vou querer dele alguma recompensa por algo que dei que já ele possuía? É completamente ilógico esse pensamento, esse raciocínio. Por isso eu creio que a única coisa que nós podemos dar a Deus é algo que simbolicamente ele não tem. E não tem porque assim decidiu. Deus nos deu o livre arbítrio. Ou seja, a livre manifestação da nossa vontade, da nossa escolha. Deus nos deu essa capacidade. Então, a adoração não é forçada. O reconhecimento de que Ele é Deus também não é obrigatório. Nós não somos marionetes que fomos programados para um determinado comportamento. Então, nesse sentido, eu consigo entender a única coisa que eu posso dar a Deus e que inclusive a Bíblia me pede. A Bíblia diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. É a única coisa que Deus, simbolicamente, ainda não tem e que eu posso dar a Ele. Voluntariamente, pelo exercício da minha livre vontade, dar a Ele o meu coração. É só isso que eu posso dar. O resto todo Ele já tem. No resto todo não há nada que o impressione. Mas quando eu voluntariamente entrego a Ele o meu coração, aí eu estou atendendo ao anseio de Deus em relação à minha vida e à minha criação. Eu fui criado para isso. Eu não fui criado para andar longe de Deus, eu fui criado para andar com Ele. Eu não fui criado para viver separado dEle, mas eu fui criado para Ele. Só que o pecado me separou dEle. Então, quando eu dou a Ele o meu coração, eu volto para Deus. Essa é a conversão. A conversão é a volta, é o ajuste do caminho. É a meia volta que a gente tem que dar na vida, a guinada de vida, para que eu volte para Deus e volte ao propósito original. E dê a Ele o meu coração, que é o que realmente importa e é o que realmente tem valor para o Senhor. E aí, porque eu o reconheço e o temo,
Eu sou alvo, então, da sua graça e da sua misericórdia. E ela é reservada, como diz Davi, para aqueles que temem ao Senhor. E aí, como consequência, vem as promessas. No versículo 12, ele diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Entenda isso aqui. A figura usada aqui para comparar é a distância entre o Oriente e o Ocidente. Ou seja, é a curvatura da Terra, né? Essa é a distância. E aí, Deus diz assim, através de Davi: essa distância é a mesma que Deus coloca entre você e as suas transgressões. Deus está aqui dizendo que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, e se você está no Oriente, Ele leva elas lá para o Ocidente. E lá elas permanecem. Agora, isso é importante observar, que nós temos transgressões. Alguém aqui não transgride a lei? Alguém aqui não desobedece ao Senhor? Alguém aqui não é transgressor? Em alguma forma, em alguma medida, em algum momento, nós cometemos erros e falhas. Mas nós entregamos a Deus nosso coração. Nós tememos ao Senhor. Para nós é a sua misericórdia e a sua graça. A graça me dá o perdão que eu não mereço. A misericórdia faz Ele pegar a minha transgressão e jogar lá longe no Oriente. E isso, então, é a realidade do que Deus tem feito por nós. E mais ainda, diz Davi no verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece. De quem? De quem o teme. E aí nós entendemos o que Davi já entendeu no Antigo Testamento e que só ficou claro no Novo Testamento porque o judeu nunca conseguiu entender e nunca teve essa relação com Deus, que é a relação de pai e filho. O judeu não chamava Deus de pai, jamais, somente de Senhor. Por isso Jesus escandalizou muito, porque Jesus ele introduziu essa prática de chamar Deus de pai. E agora a gente pode chamá-lo de pai, não pode? Você tem a liberdade de chamar Deus de pai? Por quê? Jesus conquistou isso para nós. Jesus nos deu essa nova dimensão de fé, de vida, de relacionamento com Deus. É Senhor, sim, mas também é Pai. É como Paulo diz, agora temos o Espírito Santo, pelo qual podemos clamar, Abba, Pai, Papai. Podemos assim nos comunicar com Deus. Então, o privilégio para quem teme ao Senhor é ser alvo dessa compaixão. Como um pai se compadece, o Senhor também se compadece. O pai se compadece do filho e o Senhor se compadece de quem o teme. Porque quem o teme se torna seu filho. Quem não teme a Deus jamais se converterá. Quando há uma conversão genuína, a conversão passa pelo temor a Deus. A conversão passa pelo entendimento de quem é Deus. O homem natural não teme ao Senhor. Por isso ele jamais será filho de Deus. Ele será sempre uma criatura. Mas a Bíblia diz lá em João 1,12 que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, tornamo-nos filhos de Deus porque cremos, porque confiamos, porque tememos. Então, recebemos o status de filho. E juntamente com esse status veio também a compaixão. O Senhor se compadece de nós. Essa relação não pode ser invertida, irmãos. Por mais que alguns ensinem errado, né? Que você pode dar ordens em Deus, que você pode determinar o que Ele vai fazer, entenda o seguinte, Deus tem compaixão de nós, irmãos. É compaixão, é graça, é misericórdia, é favor que eu não mereço. Por mais que eu faça para Deus, por mais que eu trabalhe para Ele, por mais que eu entregue a minha vida, por mais que eu faça o que tiver que fazer, Ele ainda fez muito mais por mim do que eu consigo fazer por Ele. Então a relação ainda é e sempre será a de compaixão, não é de mérito. Veja, em Deus não há meritocracia.
Embora eu defenda a meritocracia como política ou como ideologia, na Bíblia Sagrada não existe meritocracia. Porque Deus não nos abençoa segundo os nossos méritos, mas é segundo a sua misericórdia. O Senhor Jesus foi aquele que ensinou que trabalhadores que chegam em horários diferentes no trabalho, ao final do expediente recebem o mesmo salário. Esse é o padrão de Deus. É a graça e a misericórdia que une todos nós e nivela todos nós ao mesmo nível. O nível de carentes. O nível dos que precisam da compaixão e da sua misericórdia. E é o que ele faz. E aí continua Davi no versículo 17 e no versículo 18 dizendo: mas a misericórdia do Senhor, ela tem uma validade. Qual é? De eternidade a eternidade. Sobre quem? Mais uma vez, sobre os que o temem. E a sua justiça? Sobre os filhos dos filhos, de geração em geração. A fidelidade do Senhor. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Veja, fala de alguém que tem um compromisso, que tem um temor, que se lembra da palavra de Deus e que procura cumpri-la. Agora, cumpre sempre. Se dependesse de cumprir sempre, não precisava de graça nem misericórdia. Você consegue entender isso? A gente tem que obedecer? Tem. Tem que obedecer sempre? Tem. Mas a gente consegue? Não. E é por isso que a gente precisa de graça e misericórdia. Se a gente conseguisse sempre obedecer em todas as circunstâncias e situações, não era mais necessária a sua graça e a sua misericórdia. Então, embora ela seja para o que teme ao Senhor, Deus também sabe que mesmo aquele que o teme ainda é capaz de errar. Não necessariamente pela falta de temor, mas pela natureza humana que ainda convive dentro de nós, contra a qual devemos lutar até o fim, como diz a Bíblia, ainda no Novo Testamento. Então, a misericórdia, graças a Deus, não tem fim. O que Davi diz aqui é que ela dura para sempre. E Davi foi alvo dessa misericórdia. Davi experimentou na sua própria vida essa misericórdia do Senhor. E aí ele termina o Salmo nos trazendo esse maravilhoso convite para louvar ao Senhor, com o qual eu quero terminar a mensagem e deixar aqui de estímulo para nós. Versículo 20, ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Que os anjos louvem ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ministros do Senhor, os que servem ao Senhor, louvem ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Todas as pessoas louvem ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu também bendiga ao Senhor. Esse é o convite de Deus. Louve a Deus, agradeça a Deus, entenda quem Ele é, entenda quem você é, entenda como deve ser o seu relacionamento com Ele. Amém? Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus. Peça a Deus agora esse discernimento, esse entendimento. Que Deus possa mudar o nosso relacionamento. Irmãos, muitos de nós têm mentalidade de escravo. Muitos de nós têm mentalidades erradas em relação a Deus. Tem mentalidade de que Deus é nosso igual, de que podemos manipulá-lo, podemos chantageá-lo. Pai, tira esse pensamento da vida dos teus filhos, Pai. Corrige o nosso rumo, corrige o nosso relacionamento contigo. Seja baseado na graça e na misericórdia. Seja baseado no teu amor para conosco, Pai. Seja baseado no temor de Deus, no louvor que devemos ao Senhor por todos os teus benefícios para conosco, Pai. Que nós possamos mudar a forma de viver, a forma de enxergar, a forma de nos relacionar contigo, Pai. Ensina o teu povo a viver a verdadeira fé. É o que eu te peço junto com eles, em nome de Jesus. Amém.
Música